Mais uma vez, eu queria agradecer aqueles que estão nos visitando nessa noite. Você que está aqui, talvez pela primeira vez, nós estamos felizes com a sua presença aqui. Se não é a sua primeira vez, mas você não faz parte da nossa igreja e está aqui também nos visitando pela segunda ou terceira vez, nós também agradecemos, estamos felizes com a sua presença aqui nessa noite. Nós estamos já no terceiro domingo de uma série de mensagens com o nome 40 Dias de Comunhão. Nós passamos 3 meses falando sobre a importância da comunhão entre os irmãos, a importância da comunhão dentro da igreja. E nós começamos, algumas semanas atrás, a falar sobre a importância da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai que nos criou. E a gente começou falando sobre os 40 dias de Jesus no deserto. Então, esses 40 dias de comunhão nos remetem a esses 40 dias que Jesus enfrentou o inimigo, enfrentou a tentação ali no deserto. E, logo em seguida, nós falamos sobre um fator muito importante no nosso relacionamento com Deus, que é uma vida de oração. Que a oração é quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós falamos com Deus, nós nos recolhemos para desfrutar da comunhão com o Pai e ter o nosso coração transformado. Que o Deus que pode transformar, sim, circunstâncias, mas que o seu propósito principal na oração é transformar o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre uma outra disciplina espiritual, além da oração, algo que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve ali no deserto sendo tentado, que é o jejum. É uma disciplina que, de alguma forma, é mal compreendida e também negligenciada no nosso tempo. Mal compreendida porque, muitas vezes, ela é tratada como uma forma de barganha com Deus, como algo que nós fazemos para conquistar algo de Deus. E talvez por essa má compreensão, uma compreensão de uma disciplina que é feita como uma espécie de penitência, talvez por conta da nossa cultura católica, nós, cristãos, protestantes, reformados, de alguma forma negligenciamos essa disciplina. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus jejuando, e o Senhor Jesus ensinando sobre o jejum. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 16 ao 18, para a gente refletir nas palavras de Jesus a respeito dessa disciplina espiritual. Se você não está com a sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia e está vendo alguém do lado que está sem a Bíblia, eu te convido a compartilhar aí a palavra com esse irmão. Caso não tenha ninguém do seu lado, você não tenha a Bíblia em papel, nem mesmo, talvez, no seu smartphone ou tablet, eu te convido a acompanhar no texto que vai ser projetado ali, na mesma versão em que vai ser lido. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus 6, versículos 16, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você pode se assentar. Irmãos, essas palavras de Jesus, no versículo 16, 17 e 18, é a continuação do texto que nós falamos na semana passada. No texto em que Jesus ensina sobre oração. Nós vimos Jesus ensinando sobre oração. Logo depois daquelas palavras que Jesus fala, que quando nós formos orar, que a gente não deve fazer como os hipócritas, que ficam orando em público a fim de impressionar os outros, mas que nós devemos ir para o nosso quarto secreto e orar ao Pai em secreto. Logo depois Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e depois de ensinar sobre a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele fala sobre o jejum.
O capítulo 5 é interessante porque no capítulo 5 de Mateus, o capítulo que antecede esse capítulo que Jesus fala sobre oração e fala também sobre o jejum, o Senhor Jesus ele está falando sobre as bem-aventuranças. É um texto conhecido. Você que é membro da Igreja do Redentor, você vai se lembrar que nós tivemos uma série de mensagens chamada Contra a Cultura, no início desse ano, que falou sobre as bem-aventuranças. Esses 2 capítulos fazem parte do famoso sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Então, Jesus, ele no capítulo 5, ele fala ali as bem-aventuranças que dizem a respeito da identidade do cristão e do seu relacionamento, do relacionamento do cristão com o outro, o relacionamento do cristão com o próximo e a sua identidade em Cristo, as suas características como um filho de Deus, fruto do quê? Do novo nascimento. No capítulo 6, que é a continuação desse sermão, o Senhor Jesus ele vai continua falando sobre a identidade do cristão, sobre as características do cristão, daquele que nasceu de novo, mas fala não tanto agora sobre o seu relacionamento com o próximo, mas no seu relacionamento com Deus. E ele fala que quem tem um relacionamento sincero com Deus, ora e também jejua. Na verdade, no capítulo 6, o Senhor Jesus ele vai falar ele aborda nesse trecho, sobre 3 obras de justiça comum ao judeu, que era o público que estava ouvindo a mensagem, que era a ajuda aos necessitados, o dar esmolas, a oração e o jejum. 3 práticas de justiça que os judeus observavam. E o Senhor Jesus instrui como praticar essas obras, como nós devemos fazer essas obras, como aquele que nasceu de novo, aquele que experimentou um encontro verdadeiro com o Senhor, que conhece o Evangelho, deve se relacionar com essas práticas de justiça. E é interessante que quando a gente volta mais um capítulo, antes dele, do 6, antes do 5, no capítulo 4, nós vemos o texto que a gente falou há 2 semanas atrás, a tentação de Jesus no deserto. E é interessante que aquele trecho começa o seguinte: o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e jejuar. E após jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Ou seja, o Senhor Jesus jejuou durante aquele período que ele esteve aonde? No deserto. E nesse texto, voltando a Mateus 6,16, nós vemos Jesus começando o seguinte: quando jejuarem. Embora a gente não veja o Senhor Jesus falando assim, vocês devem jejuar, ele também não começa falando assim, se jejuarem. Ele fala, quando jejuarem. O que isso indica? Ele já pressupõe que aquelas pessoas e que nós jejuamos. Já há uma pressuposição de Jesus aqui a respeito do jejum. Embora ele não faça uma ordenação, ele não tenha um imperativo, uma ordenança do jejum, o Senhor Jesus ele já pressupõe o jejum por parte daquelas pessoas e de nós também. Se Jesus jejuou, se o Senhor Jesus fala sobre jejum e pressupõe que a gente jejua, inclusive ensina como nós devemos jejuar, nesses 3 versículos a gente vê ele ensinando como nós devemos jejuar, por que nós não jejuamos muitas vezes? Interessante que a gente olha para toda a história bíblica, nós vemos Moisés jejuando, e depois de jejuar, o que ele recebe de Deus? A lei de Deus. Jesus fez o mesmo, lá no deserto, antes de começar seu ministério. E nós? Quando nós jejuamos pela última vez? Ou melhor, em algum momento da sua vida você já jejuou? Talvez a gente tenha, de fato, essa dificuldade com essa disciplina, a disciplina do jejum, por conta de distorções, de fato, que nós vemos em todo o evangelicalismo, distorções que nós vemos a partir da tradição romana do cristianismo, a respeito dessa disciplina espiritual. Só que o que a gente percebe
quando a gente olha para a palavra de Deus, é que por conta dessas distorções ou má compreensões a respeito do jejum, nós não podemos negligenciar completamente essa prática por conta dessas concepções erradas. O que nós devemos fazer, na verdade, é buscar o entendimento correto de como devemos praticar o jejum. E por isso eu gostaria, à luz das Escrituras, meditar com vocês a respeito desse tema, que fala diretamente a respeito, que diz respeito diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Se estamos falando aí durante esses 40 dias sobre o nosso relacionamento com Deus, nós não poderíamos passar esses 40 dias sem abordar esse tema. E por isso, antes de falar o que é o jejum bíblico, eu gostaria de falar o que não é o jejum bíblico. Já que eu comentei aqui a respeito de algumas distorções a respeito do jejum, que talvez nos leve a negligenciar o jejum, eu queria, primeiramente, com você, desconstruir concepções equivocadas a respeito do jejum. Primeiro que o jejum não é simplesmente se abster de alimento, embora jejuar implique se abster de alimento, mas não é só isso. Porque se abster de alimento está até na moda hoje em dia, as pessoas fazem jejum intermitente, fazem dietas que contemplam períodos de jejum. Então, não necessariamente, jejuar se resume a se abster de alimento temporariamente, embora isso faça parte do jejum. O que eu estou falando é que o jejum ele está muito mais ligado ao propósito do jejum do que o simples fato de se abster de alimento. A motivação que me leva a jejuar. O jejum também, meus irmãos, não é uma penitência. Não é um meio para se alcançar graça ou perdão. Na verdade, o jejum, ele caminha junto com o arrependimento, mas não é um meio para o perdão. Nós buscamos o perdão de Deus. Primeiro, já temos o perdão de Deus mediante o sacrifício de Jesus. E temos a prática o quê? Da confissão. Então, o jejum não é uma penitência, não é também algo meritório, onde eu estabeleço uma relação de troca com Deus. Eu me submeto ao jejum para que eu possa obter algum benefício espiritual ou até mesmo material que não é difícil da gente encontrar diante dessa cultura materialista que a gente vive. E essas concepções erradas talvez tenha levado a mim e a você negligenciar ou não valorizar, não dar o devido valor a essa prática, a essa disciplina bíblica. O Senhor Jesus, ele também começa falando sobre uma outra característica do jejum que não é bíblico, que é o quê? A propaganda espiritual. Era mais ou menos o que aqueles fariseus, que era um grupo religioso judeu, que Jesus estava se dirigindo a eles, gostava de fazer, que era propaganda espiritual. E é interessante que a gente vê esse tipo de propaganda espiritual também, o quê? Na oração. Quando o Senhor Jesus ensina sobre oração, ele fala sobre isso. Quando o Senhor Jesus fala sobre o dar esmola, o assistir o pobre, ele também fala que a gente não deve fazer isso para se promover. Ou seja, mais importante do que aquilo que a gente faz é o porquê a gente faz. Dar um prato de comida para alguém necessitado, de fato, vai ajudar aquela pessoa que está passando fome. Mas é possível a gente realizar obras boas pelas motivações erradas e entristecer a Deus quando fazemos isso. Quantas pessoas usam a prática da caridade como um marketing? E o Senhor Jesus, nós vemos que ele condena isso, assim como ele condena a oração que não é direcionada a Deus, para a glória de Deus, mas a oração como um propósito de quê? De promoção, de propaganda espiritual. E ele vai levar esse mesmo princípio para a prática do jejum. E ele fala sobre isso. É interessante que o judeu, esse grupo religioso que o Senhor Jesus
faz essa comparação, conhecido como fariseus, eles tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Eles observavam isso de forma muito rigorosa. Mas é interessante que mesmo jejuando 2 vezes por semana, o Senhor Jesus diz que Deus não estava recebendo aquele jejum. Não era pela quantidade, não era por causa da frequência, porque talvez se fosse por isso, eles estariam muito bem diante de Deus, mas era por causa da motivação. Inclusive, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: quando jejuarem, não façam, como os fariseus, que fazem isso o quê? Para impressionar os outros, porque eles já receberam a recompensa deles. Preste atenção, às vezes você pode ler e ficar um pouco confuso. Calma aí, o Senhor Jesus fala para não jejuar, como ele jejuam, e diz que eles foram recompensados por isso? Sim, porque o objetivo deles era o quê? Impressionar a quem? Os homens. Esse objetivo, na vida daqueles homens, já tinha sido alcançado. Eles estavam jejuando para se promover diante dos outros, e eles conseguiram. As pessoas que estavam à volta daquelas pessoas acharam o máximo. Aquelas pessoas, os fariseus, estavam buscando a aprovação de homens. E o objetivo do jejum daquelas pessoas foi alcançado. Aí o Senhor Jesus fala: mas se vocês buscam um relacionamento comigo, não façam isso para agradar os outros, porque a sua recompensa é diferente da recompensa deles. O que vocês estão alcançando é um relacionamento sincero e íntimo com o Pai. E para isso, você não precisa fazer isso em público. Você não precisa da aprovação dos outros. Você não precisa se promover em cima disso. Porque o Pai que te vê em secreto, esse sim, o recompensará. Deus, ele não se impressiona com o nosso jejum, assim como os homens podem se impressionar. O Senhor Jesus, ele adverte esse tipo de jejum. Eu lembro que, na época do ensino médio, eu tinha um amigo que ele se converteu nessa época, A gente estudava junto lá na época do ensino médio, ele se converteu em uma igreja que dava uma ênfase, talvez excessiva, no jejum, e tinha o hábito de estar convocando o jejum comunitário sempre. Só que era algo meio que imposto, e a gente vai ver que o jejum bíblico, ele, mesmo quando acontece de forma coletiva, ele é uma decisão pessoal. Só que a gente via que o propósito do jejum era uma forma de meio que de barganhar com Deus. E existia todo um critério para aquele jejum. E eu lembro que aquele amigo, ele não conseguia estudar, porque ele ficava fraco. Todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa com ele, mesmo quem não sabia que ele era crente ou não entendia a respeito do jejum, porque via a fisionomia dele pálida, ele sem energia para estudar, ele perdendo aula porque não conseguia estudar bem, porque estava se submetendo a um jejum forçado com o objetivo de conquistar algo que foi colocado para ele. Mas o jejum bíblico não é uma barganha com Deus. Nós não jejuamos para conquistar nada. Aí você vai me falar: mas Jesus fala que nós somos recompensados com o jejum. Nós somos recompensados porque o jejum bíblico nos traz um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. E quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, nós entendemos que em Cristo nós já conquistamos todas as coisas. Nós já conquistamos aquilo que é essencial para nós. Que em Cristo nós já conquistamos, através da vitória de Cristo, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Que estávamos condenados, incapazes de nos achegarmos a Deus, mas Deus envia Jesus Cristo, assim como nós cantamos na última canção, através de um amor imensurável, e ele abre o caminho nessa barreira que nos separava de Deus. Então, quando nós compreendemos isso, que Cristo já fez
aquilo que nós jamais poderíamos fazer, nós entendemos que nós já conquistamos. Que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, o jejum bíblico, ele não é uma penitência, o jejum bíblico, ele não é uma barganha com Deus, o jejum bíblico não serve para nos promover no meio da congregação, para sermos reconhecidos como aqueles que são mais espirituais. Pelo contrário, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a aprovação dos homens, a partir de qualquer disciplina espiritual, nós estamos pecando contra Deus. Então, o que é o jejum bíblico? Para que serve o jejum? O jejum, irmãos, é a abstenção total ou parcial de alimento durante um período específico com uma finalidade espiritual. Jejuar é se abster de alimentar o corpo para alimentar a alma. Se abster daquilo que é bom para se alimentar daquilo que é melhor ainda. O jejum deve ser sempre acompanhado de quê? De oração e meditação na palavra de Deus. Em busca de quê? De fortalecimento espiritual. Jejum é uma forma também, meus irmãos, da gente subjugar a carne. O que isso significa? Não sei se vocês lembram, há 2 semanas atrás, quando a gente estava falando sobre a tentação de Jesus no deserto, nós vemos que o inimigo ele tentou Jesus em 3 áreas que englobam todas as tentações que nós passamos. Não sei quantos de vocês lembram quais foram essas 3 áreas, que foi a soberba da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Quando a gente falou sobre cobiça da carne, nós falamos que o Senhor Jesus teve fome. E a primeira tentação de Jesus foi exatamente nessa área, da cobiça, dos desejos da carne, melhor dizendo. Quando fala o seguinte, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus teve fome. O diabo vai lá para Jesus e fala o seguinte, se é mesmo filho de Deus, primeiro desafia, questiona a sua filiação, a sua identidade como filho de Deus. Transforma essas pedras em pães e resolve o seu problema de fome, come. O Senhor Jesus, ele estava com fome. Então, isso demonstra que aquela oferta do inimigo para o Senhor Jesus fez algum sentido para ele. Claro que a gente sabe que o Senhor Jesus tomou a forma humana e mesmo sendo Deus, ele não havia a possibilidade para o Senhor Jesus pecar. O Senhor Jesus se submete e é levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para se identificar conosco nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, e mostrar para nós a forma como nós também podemos superar as tentações, que seremos submetidos. A partir do quê? Da soberba da vida, da cobiça dos olhos e dos desejos da carne. E a gente aprendeu que aquela necessidade física de Jesus nos remete para qualquer tipo de outra necessidade física. E que as nossas necessidades físicas, muitas vezes, o quê? Nos influenciam e nós somos, pelo fato de sermos altamente influenciados pela nossa fisiologia, tem gente que muda de humor quando está com fome, né, Edna? Edna é magrinha assim e tal, parece que não come, mas quando ela está com fome, o humor dela muda. Tem gente que acontece isso, mas eu acho que todo mundo, né, quando está com muita fome, alguns mais, outros menos, quando estão com fome, são influenciados. Então é possível, por causa da fome, você o quê? Pecar, você se irar. Mas existem outras necessidades físicas também, que nos influenciam e podem nos levar a pecar. Tudo isso engloba o quê? Os desejos da carne. A tentação de Jesus nessa área não estava falando simplesmente de fome, mas de todos os outros desejos da carne que podem nos levar a pecar e que em Cristo nós somos fortalecidos por Deus em vencermos essas tentações, que como filhos de Deus nós não estamos condicionados simplesmente às influências físicas que nós sofremos. E quando nós jejuamos, de alguma forma, nós estamos exercitando isso. Nós estamos o quê? Subjugando a nossa carne.
O jejum é uma forma de subjugarmos a carne. Assim como o Senhor Jesus foi tentado nessa área, nós também somos tentados na área dos desejos da carne. E o jejum nos ajuda a nos fortalecermos e exercitarmos essa batalha. Todas as formas que nós somos tentados nos desejos da carne. Então, quando nós jejuamos e vencemos esse desejo, essa necessidade da comida, nós estamos vendo que, assim como nós podemos vencer a necessidade de se alimentar durante um período, nós também temos em Cristo a possibilidade, a capacidade de vencer os outros desejos que a carne impõe para a gente. Não somente a fome. Interessante que, olhando para essa prática, para essa disciplina espiritual, isso nos leva a meditarmos como o pecado da gula é sério, e muitas vezes nós minimizamos. E a palavra de Deus, ele trata, muitas vezes, a glutonaria no mesmo patamar que imoralidade sexual, que embriaguez, no mesmo patamar que outros pecados que, às vezes, a gente valoriza em detrimento dessa questão da gula. E quando eu olho, meus irmãos, e há sempre uma polêmica, o jejum é o quê? Pode beber água? Não pode. É só de comida e pode beber água. Eu posso me abster de comer um determinado tipo de coisa. Irmãos, tem gente que, por exemplo, é viciado em doce. Então, no meu entendimento, você não fere o princípio bíblico se, por exemplo, se você, de fato, está se exercitando, está buscando fortalecimento espiritual, entende que através do jejum você está sim subjugando a carne, você se abster, por exemplo, de doce durante um período. E dedicar esse tempo para quê? Para oração e meditação na palavra de Deus. Repito, mas se você faz isso, pensando que isso é uma penitência, olha Deus, eu estou me sacrificando, eu vou abrir mão de comer doce durante um mês e em troca disso eu quero a minha bênção. Não, aí o propósito está errado. Você está entendendo que é muito mais o propósito do que simplesmente a forma? É muito mais o porquê você está jejuando do que como você está jejuando. Então, no meu entendimento, o jejum pode sim ser feito de algum tipo de alimento, quando há esse propósito de subjugar a carne. Nós também temos que observar, às vezes tem pessoas que não podem, por recomendação médica, ficar um período muito grande sem se alimentar. Então você não vai fazer isso colocando a sua saúde em risco se você de fato tem problemas de saúde que não te permitem fazer isso, porque não é através do jejum simplesmente, mas é o propósito do jejum. Mas se você pode fazer, por que não fazer? No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos Daniel se abstendo do que havia de melhor, porque ele não aceitou se assentar aonde? À mesa do rei. E ele passou 21 dias se alimentando só de vegetais e de água. Embora houvesse esse propósito de não comer aquela carne, os manjares do rei, que eram comidas sacrificadas a ídolos, embora tivesse esse propósito, Daniel ele dedicou esse tempo onde ele estava comendo só água, estava bebendo, melhor falando, bebendo água e comendo vegetais, verduras, legumes, para se dedicar ao quê? À oração, à meditação da palavra. Isso, ele intensificou a busca por Deus, buscando mais sabedoria do alto. Então nós vemos aqui no caso de Daniel, um jejum de determinado tipo de alimento. Então nós vemos mais um relato na história bíblica de alguém importante na história da redenção que teve essa prática do jejum. E o Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus ele fala que o jejum ele deve ser individual e deve ser secreto, para que a gente não caia na mesma tentação dos fariseus,
de impressionar, de buscar a aprovação dos homens, como uma propaganda espiritual. Por isso ele fala que nós devemos manter a boa aparência enquanto nós jejuamos, mas isso não significa que o jejum também ele é só individual. Na história da igreja, vemos momentos em que o povo de Deus foi convocado a jejuar. Atos 13, de 1 a 3, nós vemos a igreja sendo convocada a jejuar antes da obra missionária. Então, a igreja ali em Atos tinha um desafio missionário e antes de enviar aquelas pessoas para o campo, toda a igreja fez o quê? Jejuou. No capítulo seguinte, em Atos 14, versículo 23, o povo também foi convocado a jejuar antes de eleger os seus presbíteros, ou seja, diante de uma decisão importante. Antes da igreja escolher aqueles homens que iriam pastorear a sua igreja, o que a igreja fez? Jejuou. Aí você vai falar assim, então não há um contrassenso na orientação de Jesus e o que nós vemos acontecer ali no livro de Atos, o que nós vemos acontecer em alguns momentos no Antigo Testamento em que o povo de Deus foi convocado a jejuar. Irmãos, a gente precisa entender o princípio daquilo que o Senhor Jesus está falando e que isso não anula o jejum coletivo da igreja, que há sim situações que há um espaço para o jejum coletivo da igreja. E mais, que em situações importantes na vida da igreja, o jejum ele nunca foi desprezado. Fazia parte da rotina da igreja. Logo, nós podemos ver que essa disciplina espiritual é algo fundamental não só na vida coletiva da igreja, como também nas nossas vidas individualmente. Diante da tomada de decisão, diante do desafio, é pertinente se recolher para jejuar e se dedicar à oração e meditação da palavra de Deus. Irmãos, não que diante do desafio, que não diante da tomada de decisão, o nosso jejum vai mudar a vontade de Deus. Assim como nós aprendemos semana passada sobre oração, Deus ele não é simplesmente alguém que fica manipulando circunstâncias. O propósito principal é que Deus mude o quê? O nosso coração. Quando nós subjugamos a carne e buscamos mais a Deus, a mudança acontece primeiramente onde? Em nós. Em nós. E nos capacita a passar por qualquer tipo de situação. Seja a situação de Deus estar mudando uma circunstância, ou aquela circunstância adversa está continuando. Ele muda muito mais a forma como nós lidamos com a circunstância do que a circunstância em si. Então, assim como a igreja de Atos, diante da tomada de decisão, diante de um desafio importante, diante do envio missionário, diante dos desafios da igreja, dos desafios pessoais de cada um de nós cristãos, é pertinente sim subjugar a carne, buscar a Deus em oração, meditar na palavra de Deus, para que a gente se alimente mais de Deus. Para que essa busca produza algo em nós e que a gente possa caminhar em sabedoria, glorificando a Deus, caminhar em obediência a Deus. O jejum tem como objetivo nos conectar mais com Deus. É se abster do pão da terra para se alimentar do pão do céu. Deus expressa a sua vontade através da sua palavra, isso é inegociável, meus irmãos. Mas quantas vezes nós somos tentados a olhar para a Bíblia de uma forma equivocada, nos colocando como centro de tudo e interpretar a palavra ao nosso bel prazer. Lembre-se, meus irmãos, como nós vimos 2 semanas atrás, o diabo tentou Jesus com a palavra, de forma distorcida. Muitos são enganados por falsos ensinos da palavra. Então, como a gente citou o jejum público, ou o jejum coletivo da igreja, como isso não fere o princípio que o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 6, dos 16 ao 18? É que o jejum ele pode ser coletivo, desde que ele não esteja sendo feito para impressionar os outros.
Porque até no jejum individual, de alguma forma, pelo menos as pessoas da sua casa vão saber ou perceber que você está sem se alimentar. E se dentro de casa você está preocupado para impressionar espiritualmente os seus filhos, sua esposa, seu esposo, existe alguma coisa muito errada. Se como igreja nós devemos ser família, quando há um jejum coletivo, podemos sim jejuar coletivamente, onde nós sabemos que todos, ou a maioria, ou muitos de nós estão jejuando, sem que isso se torne um meio de ostentação ou de propaganda espiritual no nosso meio. Porque há unidade de propósito. Porque no espaço coletivo da igreja não pode haver espaço para vaidade espiritual entre os irmãos. O jejum, por isso, não basta simplesmente jejuar, mas qual é a motivação do nosso jejum? No livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 5, nós vemos o seguinte: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? O Senhor pergunta àquele povo. Para quem vocês estão jejuando? Então não é simplesmente a prática do jejum, mas para quem nós estamos fazendo. E se estamos fazendo para Deus, mesmo que isso seja feito de forma coletiva, não há espaço para vaidade espiritual, porque nós não estamos jejuando para impressionar o nosso irmão, mas estamos jejuando em unidade de propósito, diante de um desafio da igreja. Estamos jejuando para que a igreja coletivamente busque o que mais? Mais relacionamento, mais intimidade, mais comunhão com o nosso Pai. E eu gostaria de fazer a leitura agora, para a gente caminhar para o fim. O livro do profeta Isaías vai ser projetado ali, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vemos mais uma vez o Senhor falando, através da sua palavra, a respeito do jejum. Isaías 58, de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuraram, permanecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e não ouviste. Por que nos humilhamos, e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado a vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se como renúncia própria
você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O que nós vemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Que o jejum que Deus espera não é desassociado de atos de misericórdia, de reconciliação, de perdão, de unidade, de comunhão e de senso de missão. Assim como nós citamos em Atos 13, em Atos 14, que o jejum era acompanhado de engajamento na missão, muitas vezes nós jejuamos por propósitos individuais, egoístas, e não por propósitos alinhados pela nossa comunidade de fé, que englobam os nossos irmãos, que envolve a missão de Deus, que envolve esse senso de como eu posso ser mais útil, como eu posso me engajar ainda mais na missão de Deus. Às vezes o nosso jejum é egoísta, e não é isso que Deus espera de nós. A nossa oração, assim como a nossa oração, muitas vezes é egoísta, e não é isso que Deus espera de nós. Vemos um contrassenso em um jejum onde o cristão coloca os seus interesses na frente dos interesses do corpo de Cristo. E essa fala aqui do profeta. Jesus, inclusive, conta a história, meus irmãos, em dado momento, de dois homens, um fariseu religioso e um publicano, um homem pecador, onde esse religioso orava sobre si e para si, que a sua oração era a respeito das suas realizações religiosas. Inclusive, ele falava que ele era alguém que jejuava muito. Uma das coisas que ele se orgulhava era a sua observância ao jejum. Mas, meus irmãos, aquele homem cheio de orgulho não teve a sua oração recebida por Deus. Ao contrário, aquele outro homem, o publicano, pecador, corrupto, que tem uma oração sincera, de quebrantamento e arrependimento, esse sim, sai daquele local, como diz o nosso Senhor Jesus, justificado. O jejum, meus irmãos, é sempre acompanhado de quebrantamento. É uma forma de nos humilharmos diante de Deus. Jesus repreendeu o jejum do religioso, porque era um jejum sem propósito. Da mesma forma, Jesus fala sobre o propósito errado da oração. Quando nós oramos para impressionar os outros, Jesus fala que aqueles homens que faziam isso já tinham alcançado a sua recompensa, porque a recompensa daqueles homens, daqueles religiosos, se resumia a impressionar as outras pessoas. Mas aqueles que amam a Deus jejuam por um outro propósito, com um objetivo muito maior, por um objetivo muito mais nobre. O pastor Franklin Ferreira vai dizer que o jejum na Bíblia está ligado ao arrependimento e reconhecimento do nosso estado de miséria, e não uma forma de barganhar com Deus. O nosso jejum deve ser fruto de uma fome por Deus, por uma vontade de servir, de submeter, obedecer a Deus e a sua missão. Hoje é uma noite de gratidão a Deus, uma noite onde nossa igreja se reúne todo ano para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. A gratidão, ela deve ser sempre presente no nosso coração, porque a nossa inclinação para o pecado sempre nos leva ao quê? A um estado de quê? De murmuração. E nós devemos sempre substituir a murmuração por gratidão. Pessoas gratas, pessoas que reconhecem a bênção de Deus, tudo aquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, jejuam pela motivação certa.
O jejum deve ser fruto de um coração grato por aquilo que Deus já fez e pela confiança naquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos o nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre o jejum, Ele está falando muito mais do que se abster de alimento, mas Ele está falando de um povo que tem fome de Deus, um povo que deseja conhecer ainda mais, se aproximar ainda mais desse Deus que não mediu esforços para nos salvar, enviando Jesus Cristo na cruz do Calvário, estabelecer um relacionamento conosco. Através de Jesus Cristo, esse canal, esse caminho está aberto. Então, cabe a nós buscarmos com ainda mais intensidade, em oração, em meditação da palavra, e subjugando a carne, para que a gente caminhe ainda mais em santidade, em conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de forma profunda. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos retribuiu da forma como nós merecíamos, Senhor Deus, porque se fosse pelo nosso mérito, nós seríamos condenados à morte. Mas somos gratos ao Senhor porque, através dos méritos de Jesus Cristo, hoje nós temos um relacionamento contigo. Nós temos a possibilidade de nos relacionarmos contigo. Por isso, Senhor, nos dê ainda mais fome de Ti. Nos dê ainda mais sede de Ti, de buscar a Tua palavra, de buscar a Tua direção, a Sua orientação. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos submissos ao Senhor em todas as coisas. Senhor, se há pessoas aqui que ainda não tiveram esse encontro, Senhor Deus, que eles possam compreender que a partir do Teu Evangelho, a partir da mensagem do Teu Evangelho, Senhor Deus, essa fome, esse desejo, esse vazio, Senhor Deus, que eles têm, pode ser saciado, Senhor Deus, através da Tua presença, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, abre esses corações e essas mentes, Senhor Deus, para que eles possam ter um encontro vivo e real contigo nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.